porque através da sua vida eu tenho sido abençoado. Não, Jacó, não vai embora não, Jacó, porque através da sua vida eu tenho desfrutado de milagres nesse lugar. Aí esse homem, o desejo de voltar para casa, o desejo de reconstruir a sua família, reconstruir a sua casa, o desejo de acertar as coisas que tinham ficado erradas para trás, ele fala para o seu sogro dizendo: quando hei de trabalhar também por minha casa? Quando eu li essa frase pequena, o Espírito de Deus começou a brotar no meu coração uma palavra para essa noite. Deus falou comigo que muitas das vezes nós fazemos tantas coisas para os outros, mas não trabalhamos para a nossa casa. Nós somos corteses, nós somos pessoas alegres, nós somos pessoas auxiliadoras com os de fora, mas os desafios da nossa casa. Eu ouvi o depoimento de um filho que disse assim: pastor, na igreja meu pai é totalmente diferente. Quando ele está junto com os amigos, ele é outra pessoa. Mas o senhor não conhece o meu pai dentro de casa. Ele não dá atenção para minha mãe, não dá atenção para a gente. Mas quando ele está na igreja, ele se transforma. Pessoas fazendo uma vida de aparência, vivendo lá fora, vida diferente. Mas Deus motivou no meu coração, e nessa noite é isso que eu quero falar com você. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa própria casa. Se você quer conhecer um homem, não pergunta os vizinhos dele, mas pergunta à esposa, pergunta aos filhos qual é a verdadeira vida desse homem. Se você quer conhecer uma mulher, não pergunte às vizinhas, mas pergunte o esposo, pergunte às filhas, os filhos dessa mulher. Porque muitas das vezes lá fora nós somos pessoas diferentes, mas dentro da nossa casa nós precisamos ser exemplos. E eu encontro aqui, quando Jacó, em uma declaração, ele diz assim: olha, o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque, também é o Deus da minha vida. Sabe o que Jacó estava dizendo? Eu aprendi com o meu avô e aprendi com o meu pai. A história do meu avô e a história do meu pai me diz que esse Deus é o Deus que eu tenho que servir. Quantos filhos hoje saindo da igreja, quantos filhos se desviando, não querem saber do caminho do Senhor, porque nós, os pais, não estamos ensinando na nossa casa com o nosso próprio exemplo. Quantas das vezes, na hora do almoço, na hora da refeição, momento que a gente tem para abençoar nossa família, o momento que a gente tem para profetizar sobre os nossos filhos, o diabo entra na casa e traz confusão, e traz palavras, e os pais não percebem e começam a falar de derrotas, falar de problemas perto dos filhos, e os filhos sendo alimentados com palavras de fracasso. Deus te trouxe hoje aqui, querido, porque Deus quer mudar essa história sobre a nossa família. Deus não quer que nossos filhos sejam reclamantes, sejam murmuradores. Ouvi com esses ouvidos. Uma vez um menino, filho de um pastor, e a gente brincava com ele, falava assim: pastorzinho, fulano de tal, eu vou falar o nome por questão de ética. E ele falava: o quê? Eu ser pastor? Nunca serei pastor. Porque meu pai não tem tempo para a gente, meu pai não tem tempo para minha mãe, meu pai não dá atenção para a gente. Eu ser pastor, nunca serei pastor, porque o exemplo do meu pai eu não quero seguir. Quantos pais, na hora da refeição, em vez de estar plantando uma palavra de bênção no coração do filho, fica falando mal de igreja, falando mal de ministérios, falando mal da família, emprestando a boca para o diabo, e os nossos filhos ouvindo comentários. E depois, quando eles crescem, nós queremos que eles estejam na casa do Senhor, e nós não entendemos, e a gente questiona diante de Deus, dizendo: Deus, por que isso? Sementes lançadas que trazem frutos no futuro. Quando Jacó fala para Labão dizendo: quando eu vou trabalhar também para minha casa? Será que eu vou te servir a vida toda? Será que eu vou plantar só para você? A Bíblia diz que durante 20 anos Jacó esteve debaixo da guarda de Labão. Mas quando o Senhor visita Raquel, Jacó toma uma decisão.
Gênesis capítulo 31, verso 5. Disse Jacó a Raquel e Leia: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Jacó sabia quem era o Deus do seu pai. Jacó sabia quem era o Deus que Abraão servia, o seu avô. E Jacó disse: o Deus do meu pai esteve comigo, e o Deus do meu pai me alentou, me alegrou o coração, e o Deus do meu pai me fez promessas. Jacó disse para as suas esposas: o meu sogro me olha diferente, o olhar de Labão é diferente contra mim. E quando Deus percebeu isso, Deus falou: Jacó, está na hora de você voltar para a sua casa, está na hora de você começar a edificar sobre a sua casa. Salmo 127, verso 1 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Irmãos, a nossa casa é edificada através do Senhor. Quantas famílias perdendo tempo, gente trabalhando dia e noite. Eu não estou falando que você não tem que trabalhar. Você tem que trabalhar para não ser pesado ao seu irmão. Você tem que trabalhar para cumprir seus compromissos. Mas a vida não é só de trabalhar. Você precisa entender que quando, como o pastor Robson disse aqui nessa noite, quando nós priorizamos o reino de Deus, todas essas coisas que nós precisamos, todas essas coisas que nós anelamos, o Senhor traz à nossa vida. Porque se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalham as que edificam. Você pode trabalhar dia e noite, você pode comer pão de amargura, você pode levantar de madrugada, e se a bênção do Senhor não estiver com você, nada disso vale. Porque o que edifica a nossa casa é a presença do Senhor. O que traz alegria na nossa casa é a presença do Espírito Santo. Uma casa que tem a presença do Espírito Santo é uma casa alegre. Uma casa que tem a presença do Espírito Santo é uma casa unida, onde todos se amam, onde todos se confraternizam, onde a paz do Senhor enche esse lar. Deus falou no meu coração: Brasil, você tem que trabalhar por sua casa. 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz que os filhos do sacerdote Eli eram filhos de Belial. Aí, irmãos, parece um contraste. Os filhos do sacerdote, os filhos do homem que levava o povo à presença de Deus, os filhos do homem que apresentava as causas do povo ao Senhor, os filhos do homem que recebia sacrifício do povo para apresentar a Deus, não eram crentes. Os filhos de Eli se desviaram. Os filhos de Eli praticaram o que era mal aos olhos do Senhor na casa do Senhor. E a Bíblia diz que Deus culpou Eli sobre isso. A Bíblia diz que em um único momento Deus destrói toda uma família, porque aquele sacerdote não era sacerdote em casa. Ele via os pecados dos filhos, mas ele acobertava. Deus ministrou no meu coração: irmãos, não adianta colocar uma escada na parede, chegar no último degrau. Se a nossa família não estiver junto com a gente, isso não é sucesso. Sucesso só é sucesso quando a família está junto com a gente. Sucesso só é sucesso quando nós alcançamos vitória e a nossa família recebe a mesma vitória. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho visto nesses últimos dias Satanás trabalhando de uma forma tão tremenda para destruir famílias, para destruir casamentos. Satanás tem trabalhado de uma forma tremenda para diminuir o amor entre os cônjuges, para diminuir o amor entre os filhos e os pais. Mas a minha oração nessa noite é: Deus, nós queremos trabalhar em favor da nossa casa. Nós queremos ser sacerdotes sinceros, sacerdotes fiéis, homens e mulheres de oração para abençoar a nossa casa. Estamos vivendo dias difíceis, irmãos. Estamos vivendo dias trabalhosos. Tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, porque o próprio Jesus disse, Mateus 24, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Jesus falou que nesses últimos dias seria assim mesmo: pais se levantando contra filhos, filhos se levantando contra pais, não haveria paz no meio da casa. Estamos vivendo momentos de cumprimento dessa palavra, mas nós não podemos aceitar que na nossa
volte a casa.